Irmãs e irmãos caríssimos, este nosso encontro com a palavra nos anime na busca do reino de Deus a serviço dos mais pobres. Estamos meditando neste mês de junho o mistério da vida eucarística. Entendemos a Eucaristia como agradecimento pela presença de Deus, como compromisso de relações gratuitas, fraternas entre nós todos. Eu disse no primeiro encontro que nunca, apesar de ter no texto grego muitas vezes, no Novo Testamento, sobretudo nas cartas de Paulo, ter muitas vezes a palavra Eucaristia, nunca a palavra Eucaristia é usada para indicar o gesto religioso que nós chamamos comumente com o nome de missa. Aquilo que nós celebramos todo domingo quando nos reunimos, como é que é chamado na Bíblia? É chamado de duas maneiras. Uma é fração do pão, partir o pão. E a outra é ceia do Senhor. Aí sim, quando se fala na Bíblia, no Novo Testamento, se fala em partir o pão, se fala em ceia do Senhor, sabemos que está se falando deste gesto litúrgico importantíssimo que nós, todo domingo, somos chamados a viver e a celebrar entre nós. Interessante que no livro dos Atos, a palavra fração do pão vem logo em seguida da comunhão fraterna. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. A fração do pão é o sinal celebrativo, alimentador da comunhão fraterna de quem quer viver essa vida eucarística, agradecendo o amor que Deus tem para conosco e vivendo este amor com os nossos irmãos. Era um sinal desde o começo das primeiras comunidades. O evangelho que os apóstolos ensinavam, a união entre os irmãos, a fração do pão e as orações. Era como se fosse o sustento desta comunidade, as quatro pernas desta mesa comunitária. A doutrina dos apóstolos, a união entre eles, a fração do pão, a celebração da missa e as orações. E o sinal disso é que entre eles não havia necessidades, porque ninguém dizia suas as coisas que possuía, mas tudo era de todos. E aí que entra a palavra que Paulo usou. Paulo falou pouquíssimas coisas da vida real de Jesus. Paulo preferiu falar do mistério de Jesus. Da vida real de Jesus, Paulo falou poucos detalhes, mas um dos detalhes que ele lembrou, e está lá presente no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, é justamente a celebração da ceia. E é interessante em que contexto Paulo lembra desta celebração. Quando Paulo diz, não é? O que eu recebi e eu transmiti para vocês é que na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graça partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, toda vez que dele beberdes, fazei-o em minha memória. Paulo lembra este momento chave que nós conhecemos como última ceia, na noite em que ele ia ser entregue, na noite em que ele foi traído. E este é o contexto em que Paulo lembra esse detalhe.
na comunidade de Corinto está acontecendo uma traição da proposta de Jesus. E qual é a traição? A traição é que eu escutei que quando vos reunis como igreja, tem surgido divisões entre vós. Em parte eu acredito que isso seja verdade. É necessário até que haja divisões para que se tornem conhecidos o que dentre vós são comprovados. Quem é que realmente tem vida eucarística? Quem é capaz de superar as divisões? De fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto uns passam fome, outros se embriagam. Não tendes casa para vocês comerem? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Este é o ponto que faz Paulo relembrar às comunidades o que significou a ceia do Senhor. Justamente na noite em que ele foi traído, está acontecendo hoje a mesma coisa. Tem gente traindo Jesus porque está traindo a fraternidade. Porque está se preocupando de encher a sua barriga e esquecer os que têm fome, esquecer os que têm nada, desprezar e envergonhar os que nada têm. Nas comunidades de Paulo, esse momento da ceia do Senhor, e lembrem, isso acontecia mais ou menos uns 20 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Passaram 2000 anos como hoje. Nas comunidades de Paulo já havia divisão, e a divisão maior era que alguém não dava a mínima importância a quem não tinha o que comer. Porque a ceia era era uma ceia mesmo naquele tempo, não é como hoje que é mais simbólico, que é só um pedacinho de pão. Era uma ceia mesmo que se fazia nas casas, as pessoas que tinham a mesma fé. E Paulo diz: está acontecendo alguma coisa que não está bem. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. Ele acabou de dizer e vai continuar dizendo no capítulo 12 exatamente essa mesma coisa, comparando a igreja ao corpo de Cristo, e terminará no capítulo 13 com aquele hino à caridade que todos nós conhecemos e cantamos muitas vezes. O verdadeiro corpo de Cristo. E se eu como o pão, que é o sacramento real, eficaz do corpo de Cristo, mas não entendo que o corpo de Cristo é a comunidade, eu estou comendo a minha condenação. Quem come e bebe sem entender devidamente o corpo, come e bebe a sua condenação. Tem hora que nós damos uma grande importância ao corpo de Cristo sacramental presente na hóstia santa. E até fazemos momentos importantes de celebração, como as adorações, as procissões, como fizemos recentemente na procissão do corpo de Cristo. Mas cuidado, que se nós esquecermos que o corpo do Senhor é a comunidade, é a igreja, e no lugar de viver cada um a serviço dos outros para a edificação do corpo como um todo, começarmos a ter entre nós divisões, dissensões, brigas, nós estamos comendo a nossa própria condenação. É por isso que há entre vós muitos enfermos e doentes, e não poucos têm morrido. Não é a enfermidade e doença material que fala Paulo, não. É a enfermidade, a doença e a morte espiritual de quem não é capaz de viver uma vida eucarística, porque não é capaz de repartir o pão, de fraccionar o pão. Façam isto em memória de mim.
para que eu esteja realmente presente entre vós e vocês nunca esqueçam da minha presença no meio de vós, repartam esse pão entre irmãos. É importante guardar esta memória. Ceia do Senhor é a nossa comunhão com o corpo e o sangue de Jesus, para que nós possamos estar a serviço do corpo de Jesus, que é a comunidade, que é a igreja, que somos nós. Não dá para separar as duas coisas. Não dá para pensar que eu sou um bom cristão porque todo domingo estou indo para a missa. Não vamos esquecer que se eu vou para a missa é porque naquele momento eu estou assumindo um compromisso de não envergonhar os mais pobres, de não envergonhar os que nada têm, de não desprezar os mais humildes, mas de construir relações de igualdade, relações de serviço, relações que tenham no seu centro os mais pobres, os últimos, os desprezados, que para nós são a presença privilegiada. É que voltamos à questão da presença de Deus, de Jesus. Quando vocês fizeram isso a um dos meus irmãos mais pequenininhos, foi a mim que vocês fizeram. Continuamos a nossa reflexão no próximo.